O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus prezados irmãos e irmãs, uma lenda talvez nos possa conduzir ao Evangelho de hoje. E a lenda diz que dois homens muito agitados vieram ao Rabi de uma cidadezinha e disseram: uma tropa de soldados estranhos está no portão da cidade e cobra a entrega de um homem que na noite passada pediu abrigo aqui. O que fazer? Nervoso, o Rabi se retirou para o seu quarto de estudo e leu em seus livros e refletiu. Após umas horas ele saiu e disse: entreguem o refugiado, pois é melhor que um inocente morra do que toda a cidade levar prejuízo. E assim aconteceu. Na noite, então, apareceu Moisés ao Rabi em sonho e lhe disse: por sua culpa o Messias foi hoje matado. O Rabi assustou e refletiu como podia saber que o linchado era o Messias. Messias respondeu: se em vez de olhar os livros, tivesses olhado para o rosto do forasteiro, você o teria reconhecido. E justamente isso, meus caros irmãos, vamos sentar nesta pequena reflexão. Olhar por meio das Escrituras na face de Deus. Isso fizemos desde o Advento, Natal, o nascimento de Jesus, a aparição dos magos no dia da Epifania,
a entrada de Jesus em Jerusalém, a Sexta-feira Santa e a Páscoa com a ressurreição de Cristo e, enfim, também a ascensão do Senhor ao céu e a descida do Espírito Santo sobre a pequena comunidade de amigos reunidos na sala da última ceia. O que podemos fazer? Falamos muito durante todo este tempo de Jesus. E Jesus também em cada evangelho também nos falou. E aí, olhando o que Moisés recomendou ao Rabi, a face de Cristo, nós vamos descobrir em Cristo também o Messias. Muita gente reconhece em Jesus até um revolucionário, grande pregador, tanto milagreiro. Até hoje tem gente que corre atrás de igrejas que prometem assim uma abundância de bens, salários elevados e uma profissão bem lucrativa. Jesus hoje quer saber uma outra coisa, mostrando a sua face. E a face de Jesus nos revela que Jesus nos questiona, olhando para a gente. E este Jesus também tem feições marcados pelas decepções e pelo sofrimento e a morte. E, enfim, ele também reivindica alguma coisa, quer dizer, espera a nossa resposta àquilo que nos transmitiu através dos evangelhos. E o rosto de Jesus nos questiona. Lucas é o evangelista da oração. Ele não transmitiu apenas, por exemplo, orações bonitas como a oração do Zacarias, do esposo de Isabel. Ele também não compôs apenas o Magnificat que ele nos transmitiu no Cântico de Maria, e também ele, através da oração de despedida de Simeão e Ana no templo, resume assim a oração de Jesus. Ela sempre, de novo, mostra que este Jesus não é só pregador, não é só crucificado, não é só ressuscitado, não é aquele que manda o Espírito Santo. Ele nos mostra o rosto de Jesus, como acabamos de ouvir hoje no Evangelho. Ele, num lugar retirado, estava rezando, e nesta vez com a presença dos seus discípulos. A oração, o contato de Jesus é fundamental para ele entrando com seu Pai que está no céu. E hoje ele reza na solidão e pergunta a seus discípulos: quem diz o povo que eu sou? E esta pergunta não nasce de um capricho momentâneo, querendo saber o que os outros estão falando de mim, mas é fruto da oração que lhe parece muito
importante. Será que o povo reconhece em Jesus como modelo de sua vida o Cristo orante? Mas Jesus quer nos levar mais para perto de si. Não acontece isso também às vezes na nossa vida, que depois que fizemos coisas boas, grandiosas, talvez o padre fez uma pregação fulminante e depois eu conheci um padre, infelizmente já faleceu, depois de 2, 3 anos que trabalhou também na nossa diocese. Ele correu depois da pregação, da missa, para fora da igreja e perguntando: como foi, como preguei hoje, você gostou? Quer dizer, nós temos todos este desejo, assim, de ser, podemos dizer talvez assim, como um ratinho debaixo do sofá que escuta o que os outros estão falando da gente. Não é qualquer pessoa que fala e que queremos ouvir. Queremos ouvir o que as pessoas que convivem conosco, que eles pensam e falam da gente. Então, não são pessoas de fora cuja opinião nos interessa, mas sim a pessoa que está próximo da gente. O possível também poderia ser que a curiosidade é mais forte do que talvez aquilo que está dentro, o que devia estar dentro do coração da gente. Jesus pergunta então os seus discípulos: o que vocês pensam de mim? Que significado eu tenho no seu dia a dia? E desta forma direta, Jesus pergunta. Inicialmente, gostaria de saber o que o povo lá fora, que escuta suas pregações, que o acompanha até o Rio Jordão, o que eles pensam e o que eles comentam a respeito da atuação de Jesus. Mas a pergunta aqui está relacionada com a sua mensagem sobre o reino de Deus, que ele veio instalar a pedido do Pai. Contudo, ele leva também a pergunta que dirige ao grupo dos seus amigos mais próximos a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? É fácil falar que você pensa fulano, cicrano, mas como você pensa da pessoa que está próxima de você? E Pedro então fala em nome dos demais discípulos: o Messias de Deus. Interessantemente, Pedro não diz o Messias que todo mundo esperava como um imperador, talvez um guerreiro montado num cavalo com um exército que o segue para impor o seu poder, fazendo uma revolução, talvez uma revolta. Não, ele diz o Messias de Deus. E o Messias de Deus, como nós sabemos, não corresponde com o Messias que nós muitas vezes esperamos. Ou, como nós diríamos, ele responde, Pedro, a Jesus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Então nós já precisamos ouvir bem
para não pensar, é um Messias Salvador que vem aí fazendo grande show, vai curar os doentes, vai dar pão e não sei o que mais, hoje dinheiro, uma boa profissão e um salário bem elevado e, na medida do possível, até cura de todo tipo de doença que pode imaginar. Este Messias não está marcado no rosto que os apóstolos, que Pedro particularmente, enxerga olhando para Jesus. Ele vê o Messias de Cristo, aquele que foi enviado por Deus. Então já precisamos ouvir bem para não nos deixarmos levar a coisas assim que não correspondem com a missão e a palavra de Jesus. Alguém me disse uma vez que tem um conhecido que frequenta igrejas evangélicas e a igreja católica. A igreja católica para receber as bênçãos e os sacramentos, e as evangélicas para ficar rico, para ganhar grande sorte e garantir a saúde para o resto da vida. É justamente o contrário que Jesus hoje aqui levanta. E isto quer dizer, se Cristo é o Cristo de Deus, então Ele é aquele que Deus Pai enviou ao mundo, aquele que com corpo e alma pertence a Deus, que não se deixa manipular por nada e ninguém. E nós sabemos que hoje muitos se servem de Jesus, de Cristo, para conseguir outras posições ou para manipular, então, a vida até dos outros. E se nós aceitamos como Pedro este Cristo de Deus, então nós precisamos também aceitar tudo que este Messias de Cristo, o Cristo do Messias, nos quer trazer. Então a pergunta que Jesus dirige hoje aos seus discípulos, ele também, nós somos seus discípulos, senão não estaríamos aqui. Pergunta também dirigindo a eles: quem sou eu para vocês que hoje são estes discípulos em torno de Jesus? Que importância tem Jesus na minha vida? O que seria diferente se eu não conhecesse este Jesus? Então, convido a cada um de vocês a refletir hoje, talvez um pouquinho sobre esta pergunta e procurar uma resposta que possa carregar e confortar vocês em dias bons e dias difíceis. Quer dizer, hoje a festa, o rosto de Jesus, que está dirigido para nós, nos questiona, quer uma resposta, formula perguntas concretas que devem ser respondidas por cada um pessoalmente. Bom, então olhando novamente para o rosto de Jesus, descobrimos traços também do seu sofrimento. O seu pedido de ficar calado ao que diz respeito à sua pessoa, isto é, guardar o seu segredo de Messias, faz sentido a fim de não alimentar ainda mais ideias diversas, confusas, que não correspondem com a pessoa de Jesus. Por isso Jesus coloca a profissão de Pedro logo na luz certa, dizendo o que espera. E este Messias tem o rosto
de alguém que sofre. Por nada no mundo quer ser um Messias político, um Messias que satisfaz todos os desejos das multidões. Contudo, fala também do seu comeback, quer dizer, depois de 3 dias ele vai ressuscitar, voltando à vida no meio da comunidade, mas sim como homem novo, vindo de um outro mundo. E quando Jesus fala do seu sofrimento, ele chama, como ouvimos também aqui no Evangelho, em Filho do Homem. E esta expressão quer dizer filho de homem, de querer ser um de nós, um homem, uma mulher igual a nós. E em tudo torna-se igual a gente, como diz São Paulo. Em todos os aspectos assume a nossa condição humana. E assim ele é em todas as situações da vida, nosso irmão e amigo. E isso nos devia animar, devia ser um grande consolo para todos nós. E enfim, olhamos ainda o rosto de um Messias reivindicador que nos alerta para segui-lo. E a todos dirá: se alguém quer vir após de mim, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz cada dia e siga-me. E não soam estas palavras duras e duras demais aos nossos ouvidos: renunciar a si mesmo, carregar a sua própria cruz e segui-lo? Renunciar a si mesmo, eu traduziria dizendo: não considere a si mesmo importante demais. E não considere-se o centro do mundo, em torno do qual tudo e todos devem girar. Toma a sua cruz sobre os ombros. Aceitar tudo o que significa o que não posso mudar. E seguir olhando para Jesus, olhando para Ele a fim de ganhar força para carregar o que é a realidade da vida. E o evangelista certamente pensou primeiro como realidade possível no martírio que os primeiros, começando com Jesus, já sofreram e também aceitaram, sendo perseguidos pelos seus adversários. Contudo, a pequena palavra tomar diariamente, tomar sobre os ombros, nos faz lembrar das exigências diárias que experimentamos como peso que deve ser carregado com Jesus. Muitos sofrem porque não deixam Jesus entrar na sua vida, não admitem que Jesus seja aquele que se solidarize, também carregando as cruzes, sofrendo no dia a dia. Então, 2 títulos encontramos para encerrar a reflexão no Evangelho de hoje. O Messias de Deus, Cristo enviado, não é qualquer profeta, qualquer milagreiro, e muito menos aqui que nos quer fazer nadar num mar de beleza e de riqueza, por assim dizer. E um filho do homem. Nós somos de Deus e também andamos com Cristo, que sofreu e morreu, carregando também as cruzes no dia a dia, como Ele fez. Estes são os títulos de Jesus que também nós precisamos abraçar. Ele é o enviado por Deus ao mundo
que me conhece e que me ama, né? E que me desafia a andar com Ele pela vida, a fim de que também a minha vida dê certo, quer dizer, termine nos braços de Deus. E olhando com confiança para o rosto de Jesus, também nós seremos transformados em imagens de Jesus. Amém.